Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Pode Sentir, um podcast da Neosenses. Eu sou Karen Lisboa e vou ter o prazer de trazer esse primeiro episódio aqui para vocês como hoster. Não estarei sempre nessa função, mas estou hoje com muito prazer e com muita honra nesse primeiro episódio. Hoje aqui com Taren Flores, a nossa fundadora, que vai explicar muito sobre N coisas extremamente interessantes, começando, claro, com se apresentar e explicar o que é a Neosenses, como nasceu essa empresa, que eu tenho um prazer enorme de trabalhar junto e um prazer de compartilhar desse propósito que eu acho lindíssimo. Ai, muito bom, muito prazer. Karen, você leva muito jeito para isso. Por isso que eu te chamei. Não foi à toa, né? Você falou assim, primeiro, joga no colo dela que ela vai dar um jeitinho de se virar. E eu que vou ter que ter jogo de cintura para te acompanhar. Mas aqui. Você tem, que eu te conheço. Bom, vamos lá. Então, eu estou nesse planeta, nesse universo como Taren Flores. Sensacional. Sou mãe do Theo, esposa do Luiz, estudante do budismo, de filosofia, que mais? Aspirante a cantora e... Cada dia melhor nessa função. Cada dia melhor, é isso daí que eu amo. Uma amiga muito querida por muita gente que eu sei. Obrigada. Tem que colocar no seu currículo, porque você faz esse papel muito bem. Querida, vindo de você é suspeito. E sou cofundadora, sou cofundadora da Neosenses, na verdade. Porque a Neosenses, ela surgiu com uma parceria com tantos e tantos terapeutas que me ajudaram aí nessa elevação espiritual que eu tive que passar para chegar até aqui. Né? Você se sente co-criadora, né? Você fala, se não fosse a participação de cada um deles dando uma pitada, exato, não teria criado da forma que é. Neosenses, né? Que é, na verdade, um novo sentir. Né? O neo de novo. Perfeito. Né? E senses é o sentir. Né? Então, essa proposta foi feita trazendo aí a junção mesmo das viagens, né? De turismo mesmo em si, tradicionais viagens com os terapeutas e esses terapeutas trazendo esse novo sentir, essa vibração, essa energia, locais que realmente fazem, né, da viagem algo além, algo a mais. Não apenas um roteiro turístico, mas então, uma experiência. Só para o pessoal entender bem, você já vinha desse universo de turismo, você já tinha experiência aí, sim? Exato. Conta um pouquinho dessa experiência e o que foi essa virada de chave para você querer juntar, então, esse turismo com esse novo sentir? Então, eu tenho 20 anos de turismo, né? Então, só? Não é pouco, né? Então, a minha vida inteira trabalhei com turismo, fazendo aí as viagens tradicionais para os resorts, para os cruzeiros, né? Enfim, a Neoturismo ainda existe, né? E ela veio já com essa proposta de novas experiências em si, mas no turismo tradicional. Mais convencional, assim, vamos colocar convencional, exato. Legal. Né? E nesse caminhar todo, né? Tenho que contar um pouco sobre isso, não tem como, né? Nesse caminhar, eu me deparei um dia com um grande amigo meu, chegando na agência e falando assim, olha, Taren, quero fazer uma viagem com um grupo um pouco diferente, especial. Falei, claro, vamos embora, monto aqui roteiros para onde você quiser. Sempre aberta? Sempre aberta, falei, vamos embora. Aí ele falou assim, então, eu quero ir para Santiago de Compostela. Olha. Aí eu olhei e falei, como? Uma Taren talvez muito mais resort, muito mais aqueles locais super tradicionais de turismo. Você olhou e falou, Compostela? O que será que faz alguém ter vontade de ir para Compostela, né? Exatamente, foi essa pergunta que eu fiz. Eu fiquei extremamente até incomodada, né? Porque eu falei, caramba, nunca estudei sobre Compostela, não sei nem como começar isso tudo aqui, né? Uhum. Mas eu nunca neguei desafio, né? Então, na hora que ele me trouxe isso, eu falei, não, tudo bem, vamos então montar esse roteiro, ver como que funciona isso, né? Você realmente não quer ir para Nova York? Olha, tem um resort ali interessante, novinho ali, né? Aquele piscinão. Ainda bem que ele estava firme no propósito dele, né? Estava firme. Teólogo, né? Então, estava firme no propósito dele. E aí ele chegou, não, eu quero ir para lá. Tenho algumas pessoas que eu já convidei para essa viagem. E eu preciso de ajuda, né, para poder estar montando. Tinha muito significado essa viagem para ele, pelo visto. Né? Muito significado. Então, ele já tinha isso há muito tempo. Eu simplesmente caí ali de
de paraquedas, né? E só a única coisa que ele me pediu foi, olha, a gente precisa planejar isso durante 1 ano com antecedência. Eu falei, ótimo, né? Porque eu falei, não vou ter tempo para poder entender tudo isso, né? Enfim. E eu quero que a gente faça encontros pelo menos uma vez por mês aqui na sua agência, tudo bem para você? Eu falei, Ele explicou o porquê desses encontros, Tari, na época? sim, porque a gente tinha um livro que chamava Deus e a Nossa Felicidade, e ele queria estar estudando esse livro e também sabendo um pouco mais de como que seria todo esse desenrolar em relação a equipamento, que para você ir para Santiago de Compostela tem uma série de coisas que você precisa pensar, né? Porque, na verdade, é uma peregrinação ali, não é uma viagem nesse sentido que você vai ficar no hotel. Não é um lazer, né? Aquela coisa bem de lazer. Você vai ficar ali confortável, né? No hotelzinho, bonitinho, nada disso. Então, tinha todos os... temos vários caminhos, né, em Compostela, não é um ou outro só, então você tem que escolher qual caminho que você vai fazer, cada um deles tem uma quilometragem diferente, tem que pensar... A exigência do grupo. Exato, tem que pensar em equipamento, tem que pensar qual voo que vai fazer, por onde chega, por onde sai, seguro viagem, porque, né, você está indo fazer uma viagem, acontece alguma coisa, tudo isso, né, hospedagem, não iríamos ficar em hotéis e sim em albergues, quais albergues seriam esses? Então, não à toa ele procurou uma agência de turismo para dar todo esse background, né? Sim, ele procurou, poderia ter procurado outras pessoas também que já fizeram o caminho, mas ele preferiu estar vindo até a agência, né? Por algum motivo, isso tinha que ter caído ali na minha mão. Adoro as ironias do destino, o universo atuando. Exatamente, e foi quando a gente iniciou, então, esse processo. Então, uma vez por mês, essas pessoas convidadas vinham até a agência e ali a gente falava sobre um capítulo do livro. E também isso que eu achei muito bacana quando você comentou uma vez comigo. Que não era só... Sim, tem toda uma preocupação de material que tem que levar, o peso que você tem que se acostumar, que é uma mochila aí que é coisa de uns 15, 20 quilos, não é alguma coisa assim. Então, caminhar longas distâncias, as pessoas de cidade já não estão nem acostumadas, menos ainda com toda essa carga. Mas o que eu achei mais interessante foi todo esse trabalho de entrosamento do grupo e de colocar, como eu costumo dizer, todo mundo na mesma página. Isso. Todo mundo entendendo um propósito mais alinhado, colocar no mesmo barco ali para saber para onde que realmente essa viagem queria direcionar. Como foram essas reuniões? As reuniões, elas cada dia ficavam mais profundas, né? Foi se aprofundando tanto no assunto da espiritualidade em si. Não existia ali exatamente uma religião, apesar de ser catolicismo, né? Falamos aí de... Estava de pano de fundo, né? Dando uma... Exato, a gente estava ali falando em comunhão com todos ali sobre espiritualidade. E isso foi tomando realmente uma proporção muito grande dentro de mim, dentro do meu ser em si, né? As outras pessoas também foram envolvendo em si, mas elas ali, quando elas começaram a chegar, elas já tinham noção do que elas estariam fazendo. Só que para mim, ali eu estava também num papel, né, de simplesmente estar montando um roteiro, de fazer uma programação. Em nenhum momento eu pensei que assim, eu vou nessa viagem, tá? Então tem isso. E nesse desenrolar, ele virava, né, em algumas situações, e falava, você vai. Eu falei, não, eu não vou. Você não está entendendo? Isso aí não é a minha tribo, não é a minha vibe. Não, eu não vou. Não, você vai. E aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou falar para ele que eu vou, só para ele ficar... Só para ele acalmar. Acalmar e tudo mais, e mais para frente aí eu dou um jeito, né? Enfim, aí foi passando os meses, foi chegando a próxima viagem, nada acontecia para que eu não pudesse ir nessa viagem, aquilo foi me dando uma aflição, eu falei, mas caramba, como é que eu faço, de que maneira e tudo mais. E ele foi trazendo uma questão de propósito, por que você quer ir, você vai fazer uma peregrinação dessa, e eu fazer, mas eu não vou fazer nada. Não, mas coloca aqui, se você fosse, então como que seria... Né? Naquela época eu estava com uma questão ainda muito forte em relação a ter um segundo filho. Eu tinha já o Theo, mas eu queria ter o segundo filho e eu não conseguia. Já tinha feito vários tratamentos, inseminação artificial, uma série de coisas. E então aquilo me pegava. Tinha perdido uma amiga recente, né, por suicídio. Então aquilo pegou também de novo em mim, dá até né? Sim. Só de lembrar. Mas enfim. Então, aquilo foi só te interrompendo um pouquinho. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa na vida, que a gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás. Quando a gente tá na situação, a gente olha e fala, mas isso aqui não tá fazendo sentido, eu não sei por que isso aqui tá acontecendo. Que capítulo é esse que parece que não faz parte do meu roteiro, tá desencontrado. E aí depois que passa, a gente fala, caramba, é o capítulo que mais fez sentido agora, né? Exato. Então, como as coisas são extremamente providenciais e como precisava de todo esse
terreno remexido dentro de você, com esse conteúdo de reflexões ali querendo vir à tona, para essa viagem vir e calçar tudo isso, né? Exato, eu falo que o universo é perfeito, né? As coisas têm que acontecer da maneira que elas têm que acontecer, e elas vão vir para você num momento ou outro, elas vão chegar, né? E agradeçam, porque são coisas para o bem. Bom, enfim, então, né, nesse contexto todo, porque tem muita coisa, óbvio que se a gente for falar de todos os mínimos detalhes sobre tudo isso, a gente fica aqui horas e horas e vários horas. Episódios só desse tópico. É só desse tópico. Enfim, chegou um certo momento que eu não tinha nem condições mais de falar assim, não tenho como ir, porque eu já estava tão envolvida com tudo aquilo, né, desde da preparação mesmo, do que podia se fazer, que então já tinha decidido qual era o roteiro. A gente escolheu o roteiro pelas montanhas, né, que era um roteiro que exigia um pouco mais do físico também. Fiz várias experiências, porque eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Eu não ando nem daqui até a porta de casa, quanto mais andar 20, 30 quilômetros por dia, como que eu vou fazer isso? Fiz uma experiência contando até rapidinho, porque é muito interessante essas histórias, né? Eu lembro que... Fez um test drive? Test drive. Nessa altura do campeonato, até o meu pai já tinha entrado no grupo. Porque quando eu falei para ele que eu estava indo para Santiago de Compostela, ele falou, mas foi sempre meu sonho ir para Santiago. Eu falei, você nunca falou isso para mim? Como assim? Você nem Agora tinha é seu ideia. sonho? Não, porque eu quero ir. E eu já tinha vindo de uma experiência com meu pai meio desastrosas. Porque eu tinha ido viajar com ele para Marrocos e ele deu um piripaque lá voando comigo. Enfim, daí eu falei, eu nunca mais viajo com você, né? De jeito nenhum. E ele, não, mas eu vou, eu não quero saber. Você disse que é um grupo, então vai ser bom, porque vão ter pessoas que vão me ajudar. Eu falei assim, olha aqui, então se você for, você tem que ter alguém aí para te ajudar, porque eu vou estar ali envolvida no processo e tudo mais. Aí ele trouxe o meu irmão também para ir nessa viagem. Olha isso. Caraca. Com tudo isso, nós já éramos 8 pessoas. E aí eu já peguei o meu pai e falei assim, vamos fazer um teste então, a gente pega um feriado aí que vai ter 4 dias, acho que era Corpus Christi, nem me lembro qual feriado que era. 4 dias, vamos pôr aí 10 quilos na mochila, pegamos 2 sacos de arroz, colocamos dentro da mochila e vamos caminhar aqui num parque que tem aqui próximo, né? A gente cronometra mais ou menos o tempo, né? A quilometragem, né? 17 quilômetros, a gente vê como que faz. Que é mais ou menos o que faz por dia. Isso, tá. Exatamente. Fizemos. Karen do céu, você não tem noção. Eu ficou estava moída, exausta. Então, assim, um dia a gente fez 17, outro 20, outro 30. A gente não conseguiu passar dos 20, assim, porque, né? E, assim, meu pé era só bolhas, sabe? Era algo, assim, uma coisa louca. Eu não consegui trabalhar no dia seguinte, depois do feriado. Não consegui, porque meu corpo doía tanto, era tanta dor, que eu falava, gente, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Durante 20 dias, como que eu vou fazer isso, né? Ao total, a gente pegou o caminho de 340 quilômetros. Existe o caminho francês, que é quase 800, mas a gente escolheu esse menor, só que né? pelas montanhas. Então, a dificuldade seria essa parte das montanhas em si. E eu falei, meu Deus, né? Como que eu vou fazer? Se em 4 dias eu morrer? Mas, enfim, tudo convergendo para ir, e a gente acabou fazendo a viagem, né? Então, é como eu te disse, é um capítulo à parte. Mas querendo ou não, tudo bem, test drives são extremamente válidos, acho que tem que fazer uma coisa dessa mesmo. Mas e aí, estando ali no grupo, no ambiente, dentro da vivência, a história é toda outra, né? É exatamente, totalmente outra. É claro que a gente sempre fala, né? O que acontece em Santiago fica em Santiago também. Então, assim, você precisa ir fazer essa experiência para que você possa poder sentir tudo que realmente uma proposta dessa pode te trazer, né? Qual foi essa virada de chave para essa Taren? Para essa Taren que eu vejo que lá atrás era uma Taren muito mais Londres, Paris e Nova York, para essa Taren depois de Compostela. Exato, foi uma ruptura, sabe, cara? E quando a gente fala no despertar, que tantas e tantas pessoas falam, né? Mas o que é isso? Esse negócio de despertar, não sei o quê, bibi. Ali foi realmente um despertar, foi uma quebra de paradigmas, crenças limitantes, entre várias coisas que foi me
chocando, sabe? Era algo assim, desconstruindo, desconstrução, desconstrói. E aquilo, durante toda a viagem, é claro, a gente vai passando por diversas situações, né? Você vai andando, que nem 20, 30, que tinha dias que eram 30 quilômetros por dia, com você. Apesar de você estar num grupo, são momentos que você está ali, com você. Então, imagina você aqui, né? Falei assim, hoje eu vou caminhar no parque o dia inteiro, sozinha, somente com você. Sim. Né? Então, não tem como, aquilo borbulha, aquilo te leva para um momento de trazendo introspecção. Momento de introspecção total. E o grupo também ia trazendo muitas questões. Porque imagina você viajar, tudo bem, não era um grupo grande, mas você está viajando ali com pessoas que têm totalmente, são diferentes de você. Histórias de vida, cada um muito particular. Enfim. E tinha uma dinâmica, até que o nosso líder, no caso, né, ele colocava para provocar mesmo, né? Então, cada dia ele colocava uma situação para gente. Hoje é o dia do silêncio. Ninguém vai poder falar com ninguém. Meu Deus do céu, aquilo para mim, imagina uma geminiana, né? Exatamente, eu sabia que você ia falar isso, estava esperando você já trazer. Geminiana nada comunicadora como é. Assim, ficar em silêncio, aquilo era uma quietude danada. Aí passava numa hora, mas não falava uma coisinha, pô, não. Aí volta de novo para dentro, né? Então, aquilo... Não, aí vozes mil dentro da cabeça, né? Aí vem todas as vozes da vida, vão vir falar dentro da cabeça. Exato. E aí os conflitos também, que são outras coisas que a gente vive no dia a dia também. A relação do grupo em si, A relação do grupo em si, né? Então, como lidar com todas aquelas pessoas, como eu estava falando, né? Que estavam também, cada um nos seus processos, enfim. Então, eu conto, assim, da minha relação com o meu pai, né? Eu ainda tinha um agravante, né? Agravante no sentido assim, sim. Eu estava em família, claro. né? Uma coisa é você começar uma relação do zero ali, que vai começar a ter algum conteúdo, ou aquelas pessoas que você já tem uma baita de uma história de vida junto e leva para esse lugar ainda, que desperta toda essa reflexão. Nossa, aí não tem inconsciente que segure as coisas no lugar, vai vir tudo à tona. Não tem. Então, eu posso dizer um pouco dessa experiência que eu tive comigo, né, em relação a isso. Então, o meu processo ali estava com o meu pai, e meu pai é uma pessoa muito exigente, é uma pessoa Ficou muito evidente? Você tinha essa consciência antes ou não? Não, eu tive que desconstruir um pai, construir de novo, desconstruir, construir também. Por isso que eu falo, em todo esse processo, eu estava ali, eu tinha como o meu pai herói, né? Porque tudo ele fez por mim, meu pai era maravilhoso, meu pai é isso. Só que durante toda esse caminhar, eu fui trazendo coisas, né, de uma viagem. E de uma certa maneira, o contexto não pedia que ele fosse seu pai, vamos colocar assim, né? Então, o contexto foi propício para ele ser só um ser humano ao seu lado. Aí é outra coisa, tirou o papel, a gente fala, tinha uma máscara aqui que eu olhava tanto para ela, sem essa máscara... É outro personagem ali, outro, né? Enfim, e já começou quando a gente chegou, que teve um extravio de uma bagagem, a dele, de todo mundo chegou, menos a dele. E ele, como eu trabalho, né, com turismo e tudo, ele falava, não, porque a responsabilidade você tem que resolver. Não, porque você que tem que resolver. Não, porque cadê essa bagagem? Não, porque você é uma incompetente. Não, porque você não já se viu um negócio desse. E aquilo tudo foi mexendo também. Então, imagina aí o que isso também não reverberou, né? Não reverberou. E aí veio também o processo das outras pessoas. Então, eu conto também um fato que é muito interessante de um dos participantes, né? Que depois tem um livro, né, que se alguém quiser uma referência que conta toda a história, se aprofundar mais a fundo, depois eu coloco lá. A experiência de todos os participantes, né, vai dando um pouquinho o ponto de vista de todos eles. Porque, né, no caso desse meu amigo, o líder, ele depois escreveu o livro sobre essa nossa história, né. Que ele era maratonista, né? Então, assim, ele corria, né? E foi crente que ele ia arrasar, né? Arrasando, né? Falei assim, pô, eu corro, eu ando, eu faço tudo mais. Eu vou fazer e vou acontecer aqui. Aí vai ficar, né? Isso aí pra mim não é nada.
né? Vou acordar Enfim. que nem monitor de acampamento, chamar E todo vou- mundo e vou estar felizão Então, lá no... feliz. Só esqueceu que tem um processo, né? Exatamente. Então é isso que eu falo para as pessoas quando eles falam fazer uma viagem de Compostela, não é só o caminhar. Então, por quê? Porque no caso, no processo dele em específico, ele era um maratonista e ele foi o que mais sofreu no sentido de bolhas no pé, de conseguir fazer a caminhada, das dificuldades, do sofrimento, porque essas questões vão vindo e borbulhando em si, e aí o E se manifestando. se manifestando exatamente aonde? No nosso corpo. E aí aquilo cai a sua imunidade, cai realmente a sua, né, tudo que você tem ali de resistência vai tudo abaixo, né? Uhum. E isso tudo é muito, como que eu posso dizer? Interessante, porque você vai tirando mesmo essas camadas, né? Então você vai fazendo essa viagem e vai tirando essas camadas, e você vai se despindo. E eu dali. acredito que o primeiro exercício de se despir de muita coisa é você virar e falar, bom, eu vou fazer uma viagem que vai ter uma duração relativamente longa e eu só posso levar o que cabe na mochilinha que eu aguento carregar. É. Então, me parece que já é uma chamada enorme para uma reflexão de você ter muita clareza do que realmente importa. Porque a gente é capaz de carregar tanta coisa que não tem importância nenhuma. Então, te faz sentido isso para você, essa colocação? Faz total sentido, né? E aí você começa a fazer vários questionamentos. Você tá ali com uma mochila, né? Pô, você só tem aquilo ali, aquela mochila ali, e você tem que lidar com aquilo. Então, assim, tá frio, pô, você tem uma camiseta aí. Como é passar frio, entende? Como é comer um pouquinho e não aquele banquete que você tá Não acostumado ter várias todos os opções, dias, escolhas. né? Então, o banho, né? Você não tomava banho todos os dias ali, que você, né? Em situações que a gente chegava no albergue, era quase 11, meia-noite, enfim, né? E dividir o espaço com outras pessoas. Então, aquilo tudo, a gente vai deixando pelo caminho, sabe? Um tava com a bota lá, mega basta, que eu comprei tudo, mas deixou a bota no caminho, sabe? Então, você vai... E aquilo Vai tudo tem deixando de ter significado. sentido, né? Carregar junto. Carregar toda essa bagagem ali nas costas, né? E é possível, né? É possível viver com muito pouco. Com muito Não, pouco. não tem- A gente precisa de muito pouco. A gente não tem essa percepção, mas é isso. Mas então, né, para a gente encurtar tudo isso, porque como eu falei, nesse processo todo, quando eu voltei, então a gente fez todas a proposta em si, né? Teve várias coisas que ainda aconteceram durante esse caminho. E quando eu voltei, eu falei assim, beleza, né? Entendi toda a parada, né? Agora eu saquei como que funciona. Por que eu não fiz isso antes? Porque agora sim eu entendi as regras do jogo. Olha, as poucas vezes que eu cheguei Só nesse que lugar, não. Taryn, daí pra frente é só pra trás. É só Você bate ladeira aí. abaixo. Exatamente. E é muito sobre isso, né? Porque o meu caminhar, a minha jornada começava pós Santiago. Não foi em Santiago, foi pós Santiago. Né? Então, quando a gente fala assim, a gente começa a entrar nesse mundo, Desvendar ali, né? desvendar mesmo, né? Todo esse mundo mesmo, e querer se conhecer, ir a fundo, e tirando essas camadas e tudo, é que você começa a perceber o quanto aquilo é profundo e o quanto realmente você tem que estar disposto a querer olhar tudo aquilo, porque não é facilzinho não, viu, Karen? Todo mundo fala assim, eu vou lá num retiro, eu vou lá fazer Ai, adoro autoconhecimento. Autoconhecimento maravilhoso, né? Enfim, mas só que não, você tem que ter coragem, você tem que realmente Quem está querer. buscando conforto não pode estar buscando conforto e autoconhecimento. Não. São caminhos completamente distintos. Completamente distintos, é exatamente. E aí foi onde começou realmente o meu rolê todo. E você voltou jurando que você ia chegar aqui e ia arrasar. Voltou assim. Jurei, achando. Aí a vida falou, não, moça, agora que você vai precisar integrar isso aí, essas reflexões que você teve, esses insights, agora que você vai precisar pôr em prática. Exato, porque foi muitas crenças realmente. Você acha que te preparou para que episódio que veio na sequência, tá? Então, aí foi o que aconteceu nesse processo todo, né? Quando eu comecei a
a me deparar com todas essas crenças que eu tive que lidar e quebrar, e falei, poxa, não era assim que eu pensava, nossa, como isso pode ter acontecido, né? Várias coisas na minha vida já não faziam mais sentido, já não batiam, e eu falei, caraca. A gente não se sustenta mais no mesmo lugar, né? Não se sustenta. Porque a gente só se sustenta enquanto a gente ainda tem a mesma crença. Se a crença cai, aquilo não tem mais como permanecer. Não tem mais então, se teve revisão de crença, vai ter que ter revisão de prática. Então, a gente anda em descompasso com nós mesmos na vida. Isso Exatamente. E foi nesse momento que eu realmente fui um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque era tanta confusão, mas tanta confusão mental mesmo, sabe? Eu não conseguia lidar com tudo aquilo. E eu estava sozinha, eu não tinha ninguém ali. Eu falava assim, uma coisa com a minha irmã, alguma coisa com meu pai, com a minha mãe, mas não era o suficiente, porque aquilo tudo estava reverberando. Meu pai, eu já tinha brigado com ele depois de tudo isso, né? Já não olhava para ele mais. Começou a ter conflito com o meu marido, né? E houve até uma separação nesse momento. Nossa, o meu filho... A vida chacoalhou mesmo, né? Chacoalhou de todos os lados. E aquilo só virou um bolo e cada vez maior. E aí, depois de tudo isso, né? Todo esse estado mental, todas essas confusões, toda essa negatividade que eu fui trazendo para mim, para minha vida. Isso não tá certo, isso não tá bom, eu não sou boa. Por que eu fiz isso? Porque a culpa, Entrou numa autocrítica lasqueira. Uma autocrítica danada. E mãe, né, já é culpada por natureza, imagina nessa situação. Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Exatamente. Aí, chicoteando ainda mais tudo isso, eu adoeci. Eu tive um câncer de mama, e aquilo para mim foi extremamente desafiador, porque na minha cabeça eu falava assim, meu Deus, por que eu? Por que eu estou aqui nessa situação? Eu não aceitava, mas por que não você? Agora, linda essa inversão de pergunta. Por que não você? O que você tem tão de especial que não pode ser contigo? Ser você? E aquilo foi me despertando realmente uma angústia grande, sabe? Porque eu falava assim, eu não aceitava. Como assim, né? Depois de tudo isso que eu passei, agora eu tô doente e tudo vai acabar e eu vou morrer? E como que vai ser isso? E eu ia para o meu médico e para as químios em si, e eu falava, como que eu vou tomar esse remédio? Imagina, essa químio aqui vai me matar. Eu não tomo nem Novalgina quando eu tô com febre, porque eu vou lá e tomo um chazinho. Super me identifico. A remédio de todos os tipos. E aí vinha. Não, só chazinho, vai. Os remédios natureba, como a gente mas diz. É o que eu fazia. Bem. Eu tomava chazinho, tô com febre, tô com cólica, vamos tentar tudo. Aí depois disso, não deu certo. Não é que eu sou contra. Eu vou lá e tomo um antibiótico, eu tomo, mas eu tenho uma resistência, né? Até saudável. Até saudável. Enfim, 37 para mim não é febre, é estado febril. Perfeito. Enfim. Perfeito. Aí, tava me deparando tomando uma químio. Então, chocou ainda, com mais uma parte sua ali que não... Sim, enfim. E aí, meu cabelo foi caindo, né? Foi enfraquecendo. Que lidar com todas essas questões de vaidade. Comprei peruca, usei acho que 2 vezes porque eu não aguentava aquele negócio quente na minha cabeça. Então, vaidade foi pro saco. E aí, as camadas foram mais ainda, Karen. Foram tantas camadas. Lá você tinha que pensar o que você soltava de bota, de casaco, de blusa, de lanterninha para carregar. Agora, na hora que veio pra vida, você precisou olhar para partes profundas de você que precisavam ser libertadas, né? Exato. E foi quando realmente eu falo que eu cheguei a um momento assim, né? Um encontro com Deus, né? Onde eu cheguei no momento, desculpa. Sempre quando conto isso, é muito emocionante assim para mim. Porque eu cheguei num ponto que era tanto desprendimento, eu já tinha desprendido da minha casa, do meu apartamento, porque eu tinha mudado de lá, estava separada do meu esposo, eram tantas coisas que eu tinha soltado, minha vaidade, sempre fui muito vaidosa também, enfim. E ali, quando eu me deparei, né, careca, e olhando aquela situação toda, eu olhei novamente para dentro, sabe? Olhei para dentro e falei, Deus, o que é isso tudo? E veio uma sensação tão boa, mas tão boa. Por quê? Porque eu não tinha mais nada a perder. Já estava tudo. Eu fui uma entrega, sabe? Eu me entreguei naquele momento. Eu entrego em suas mãos, sabe? Eu tiver que ser, eu aceito.
E eu agradeço por isso. Aí foi uma virada de chave, Karen. Uma virada. Naquele momento ali, eu ia com uma outra energia, um outro sentir para todas as minhas sessões de químio, para todas as pessoas que eu encontrava, era um outro ser ali. Porque eu estava entregue mesmo, né? Totalmente entregue. Então, eu tomava a químio e falava, gratidão, Senhor, por esse remédio que vai entrar nas minhas veias, que vai curar as minhas células, que vai fazer eu ficar boa, que eu vou poder novamente fazer, né, as minhas caminhadas, poder abraçar meu filho, poder seguir a minha vida. Então, e tudo começou a melhorar. Eu lembro que quando eu fiz o diagnóstico e tudo, tinha 5 centímetros, né, do tumor mesmo em si. Quando eu terminei todo o processo de químio, era quase zero, quase nada que já tinha. E todo esse processo foi algo que eu fui buscar ajuda também, porque a gente tem que pedir ajuda. A gente não é super-herói, a gente simplesmente precisa... Não precisa dar conta de tudo sozinho, nem vai conseguir, né? A nossa cabecinha, ser humilde o suficiente de olhar e falar, eu preciso de ajuda. E tem tanta gente boa que pode ajudar. E que foi esse momento que eu comecei a encontrar os meus anjos. As pecinhas começaram a se encaixar, né, tá? Exato. E uma coisa que eu sempre achei muito bonita em você, como você sempre teve essa sede de buscar ajuda aqui, lá, com uma abertura enorme, não importa qual era a fonte, você queria conhecer de tudo, sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Eu sempre achei isso muito fantástico em você. Não à toa que você abraçou tantas terapias, né? Foi exatamente. Olha, se tem uma mulher, gente, que conhece de terapias 1000, é a Tari. E terapeutas 1000 também. Exatamente. Eu até trouxe uma listinha, né? Que eu falei, nossa, será que eu vou conseguir lembrar de todo mundo e agradecer por toda essa jornada? Sabe? Porque foi nesse momento... Que te abriu para esse universo, que me abriu para esse universo, né? São terapias alternativas, são terapias mais científicas aí também dizendo, se falando, né? Porque aí começa a ter aquela coisa, isso aí é holístico, isso aí não serve, isso daqui é... Enfim, eu simplesmente fui me abrindo, eu simplesmente fui querendo ver, poxa, você tem algo a falar para mim? Então, tô aqui. Sou todo ouvidos. Sou todo ouvidos, né? E o que pode realmente reverberar, se é do bem, se faz sentir, então se me toca, dentro, se me toca, é isso. Eu sempre senti muito isso em você, essa abertura, e se me toca, eu compro a ideia, eu abraço, eu divulgo, eu pratico, eu faço. Exatamente. E foi quando eu comecei, primeiramente eu comecei a terapia, uma terapia tradicional, né, com a doutora Fundamental, Fundamental, né, que é a Carla Lindolfo, uma querida também, tomara que ela veja esse podcast, que eu lembrar dela, né, que ela é uma terapeuta junguiana, então foi ali onde eu pude colocar para fora, desabafar, né, tirar tudo, aqueles sentimentos, né, que eu tinha, e ela foi me ajudando a lidar com tudo aquilo. Logo depois veio a Jana, que é uma querida também, que eu amo de paixão, também é uma terapeuta, mas ela trabalha também com a parte corporativa, e um dia conversando com ela, ela falou assim, poxa, Tari, você tem aí tantas questões, né, até mesmo sobre sexualidade, né, como você lida com tudo isso, por que você não procura uma terapeuta tântrica? Aí eu olhei aqui e falei, o que é isso, meu Deus do céu, da onde que veio esse negócio, terapeuta tântrica? Eu falei, beleza, você tem alguém para me indicar? Então, vamos lá. Ela falou, só tenho a pessoa mais linda do mundo aí, que eu conheço, que eu amo de paixão, minha irmã de coração, que é a Letícia Baquet. Olha isso. Né, que ela vai vir aqui nos próximos, ela vai ser a primeira convidada a vir aqui falar também. E não poderia ser diferente. Não poderia. Teria que... Perfeição é começar pela Letícia. Exato. E aí foi quando eu conheci a Letícia, né? E ela me trouxe muitos ensinamentos sobre o Tantra, porque é engraçado quando as pessoas chegam e falam assim, mas o Tantra é sobre massagem tântrica, sexualidade. E não, aquilo tudo também, novamente, foi colocado abaixo, né? Tantra é estado de presença, Tantra é autoconhecimento, Tantra é energia. É vibrar amor por vibrar tudo amor e todos, inclusive por si mesmo e pelos outros. Exatamente. E é como o preconceito, ele fecha as coisas, né? Ele fecha. Ele diminui, ele deixa pequeno. Então, é muito...
é um grande chamado nosso que a gente está fazendo aqui também, das pessoas se abrirem para todas essas coisas, né? Antes de virar e falar, não, isso não, imagina, que é taxa, né? Imagina, bate, não vou isso é censura, coisa do demônio. bate o carimbo ali, Bate o censura. carimbo e fala assim, não, isso é coisa do demônio, imagina, não vou fazer isso, né? Se abrir, se abra para o novo. Experimenta, não gostou, ok, mas você Exato. pelo menos se permitiu experimentar. Se abra para um novo sentir, gente, se abram. É tão curativo isso. É tão curativo, por favor. Né, né, e ali no Tantra, eu lembro que ela me trouxe, né, conhecimento sobre chakras. Eu, caramba, o que são os chakras? Toda essa história começou na sua busca de cura, né, tá? Nesse seu caminhar. E aí, quando tudo isso foi fazendo cada vez mais sentido para você, deve ter tido um dado momento que você falou, eu preciso compartilhar. É bem isso. Eu fui fazendo uma imersão, né? Então, a Letícia me trouxe tudo isso e num desses retiros que ela já fazia, mas ela fazia retiros urbanos, eu também quis participar disso, queria entender um pouco mais sobre isso. Fui no retiro urbano, falei, que diabo de retiro é isso, né? Vamos lá ver o que é isso. E era um final de semana, né, total imersão, então as pessoas ali fazendo todas as vivências, né, as vibrações, as meditações que ela trazia, né, esse abrir realmente do chakra básico e vamos olhar para cima. E aquilo foi me transformando de uma maneira, assim, incrível. E quando terminou, eu lembro que terminou esse primeiro retiro, eu falei, Letícia, como assim? Você tem que levar isso para o mundo. Como somente aqui para esse grupo mínimo, essas poucas isso é muito precioso para ficar só. É muito precioso para ficar só aqui. Mas, sei lá, vamos fazer alguma coisa para que a gente possa manifestar tudo que você está me trazendo aqui, mas em outros lugares, para que outras pessoas de outros estados, de outros países também possam sentir tudo isso, né? Ela falou, olha, é uma ideia, né? Mas ficou ali guardadinho, né? E aí, nesse processo, eu fui seguindo com os meus processos internos. Aí, continuou na sua busca? Continuei na minha busca. Foi quando eu conheci também Maquiar, né? O Instituto Maquiar, da Alessandra e do Vitor, que são os queridos também. E fui num retiro. Já não era urbano, eles tinham um sítio em Serra Negra, e aí eles faziam lá com imersão, eu já dormia lá também, e aquilo também foi para mim transformador. Eles falando sobre energia cósmica, sobre a Maraci, sobre... Exato, né? São as terapias que eles têm, enfim. E eu também já cresci os olhos, eu falei, que coisa mais incrível. E vinha também, parecia que tinha alguém ali também falando para mim. E aí? Você precisa fazer isso ser maior. Né? E aí conversei com eles também. Poxa, né? Que legal isso. E se a gente levasse isso para algum outro local fora daqui, né? Fora do sítio em si? Interessante, Taren. Ok, caramba. Você foi jogando uma sementinha aqui, outra ali, né? Fui jogando sementinhas, fui semeando tudo aquilo, mas a minha vontade era tão grande. E eu continuei fazendo, né, essa minha busca, né? Aí passei por hipnoterapia da Paula Gasparini, que foi incrível também, foi ressignificando várias crenças, né? Desconstrói e constrói tudo de novo, ressignifica, trabalhando PNL. Fui atrás de constelação familiar, que foi entender todo esse meu campo com a minha família, com meu pai, fiz as pazes com meu pai. A primeira vez que eu ouvi falar de constelação familiar foi você que me trouxe. Exato. A primeira vez. Foi. E hoje você vê até a minha irmã, hoje é consteladora também, porque eu também você tem uma capacidade de ir contagiando as pessoas, né? Ela vai passando, gente, ela vai trazendo pra dentro. Na hora que você vê também, você tá envolvido lá, todo o sistema. A minha consteladora foi a Eduara Milari também, que eu amo, é uma pessoa incrível, que foi abrindo esses campos, que foi me trazendo sobre... eu constelei primeiramente o câncer, né, para entender aonde foi que eu cheguei até ali, depois eu Por que minha vida desembocou aí, né? Porque desembocou aqui. Aí constelei meus pais, constelei meu relacionamento, fui abrindo todos esses campos e entendendo. Mas agora com um olhar diferente, né? Não era mais olhar para o sofrimento, mas você saiu daquele lugar de vítima, né? De vítima, isso. Enquanto a gente está no vitimismo, esquece. É só angústia, é só briga, é só cabo de guerra de não era para ter sido dessa forma, isso tá injusto. Alguém escreveu esse roteiro errado lá em cima, não era meu. Não, aí
Se é para olhar mesmo, a primeira coisa é sair do Vamos papel olhar. de vítima. Vamos olhar. E nesse processo todo, você também entrou na minha vida, porque você me trouxe também um olhar aí para o meu corpo, né? Vamos melhorar esse corpite, vamos malhar, vamos realmente fazer isso daqui também. A minha ser cura um é pelo movimento, não tem jeito. A minha cura é pelo movimento. E aí, com essa minha querida aqui, o que a gente conversava? Falava sobre filosofia, Lúcia Helena Galvão, Nossa, como não falar Eu dela? quase citei ela aqui antes. Você falou uma coisa, eu quase trouxe uma frase dela. Porque Como não falar? essa sou eu, né? Trazendo frase do Lucélio Galvão. Quase trouxe. Lúcia Helena Galvão. que Budismo. trouxe aí. E budismo. Foi quando chegou o budismo também na minha vida, né? Sim. Você já estava no budismo, Eu você já estava participando, né? Sua terapeuta comentou contigo de você Foi. buscar. Eu comentei que eu conhecia, ela indicou de lá, eu indiquei. Enfim, a gente foi convergendo, foi né? convergendo. E eu fui no budismo buscando meditação, porque Uhum. mesma coisa, a gente vai com aquela, né? Não, eu vou buscar porque minha terapeuta falou que eu preciso meditar um pouco, eu preciso, né, centrar, estado de presença, tudo, então vamos meditar. Cheguei lá, eu conheci a meditação, maravilhosa e tudo, mas eu trouxe muito além, né? Eu recebi, na verdade, muito, Sim. muito mais do que uma meditação, Você né? foi só buscando Filamentos- aquela história. Foi buscando conforto e encontrou de novo autoconhecimento. Exato. Nossa, que coisa maravilhosa foi poder compreender, entender um pouco do budismo, né? Quanto aquilo transformou a minha vida. Eu tenho uma palavrinha do budismo só que eu ainda vou tatuar ela, porque agora, né? Pá, Agora não dá entrei, ideia né? que eu ando com ciricutico de fazer novas tatuagens. Exato. Vamos lá. Que se chama impermanência. Essa é Essa palavrinha entrou na minha vida como algo assim disruptivo, né? disruptivo. Exato. Virou- Virou coisa. Eu falei, caraca, né? Porque eu falava assim, poxa, eu já entendo o sofrimento, né? Porque sofri pra caralho, né? Passei por tanta coisa e tudo mais. Eu falei, tá. Entendo na prática, né? Eu já Entendi na- entendo bem na prática. Entendo bem na prática. Eu já vi que ele tá aí, ele existe, sempre vai existir, né? Enfim. Ninguém fica Aí de fora. Eu falei assim, então como que eu então tiro esse sofrimento da minha vida, né? Desapegando. Vamos desapegar as camadas, né? Sim. Vamos tirar essas camadas e tudo mais. Então, desapego, né, gente? Desapego às situações, desapego às coisas materiais. Vamos desapegar. Beleza, né? Falei, beleza, mas e aí, né? É só isso, né? Quando eu fui numa das palestras da monja, né, que a gente Monja estava Anne, lá e tudo queridíssima. mais, e eu fiz esse questionamento para ela. Eu falei, tá, mas aí, né, desapego das coisas, mas eu ainda continuo ali tendo a sensação de que está faltando algo. Ela falou, então, impermanência, Thalia. Nada dura para sempre. Eu adoro quando ela fala, para de agarrar. Para de agarrar as Adoro. coisas. Né? Simplesmente, tudo tem um começo, meio e fim. Essa caneca, ela tem uma função. E ela vai servir a função dela até quando for Para ela servir. para ela servir. Depois, ela vai se desfazer. E tá Vai. tudo bem. E tá tudo bem. É a vida. A vida, o lema da vida é esse. Esquece essa historinha do para sempre. Né? Para sempre, juntos para sempre, tudo para sempre. Não, né? Deixa as Disney um pouco de lado ali e vamos Boa. Vamos mudar os referenciais. Vamos que a mudar coisa os fica- referenciais. Então, o budismo também foi algo assim muito importante na minha vida. E aí, só para voltar o gancho com todos, né? Pula daqui, pula dali, entende aqui, traz aqui, vai Primeiro buscando, se né? abriu, né? Se abriu todo. Você se abriu para esse universo de terapias holísticas, de terapias alternativas, filosofia. Você se abriu para tudo isso. Falou, meu, peraí, já que a minha vida tá estranha aqui, deixa eu ver o que eu consigo encontrar de novo aí para eu ressignificar todo o ciclo. Porque aquilo que eu entendia que era viver passou a não fazer mais sentido. Então eu preciso achar um novo jeito de sentir, um novo jeito de olhar, um novo jeito de andar pela vida. E aí você foi se abrindo. Eu achei isso fantástico, essa Em busca. todas essas, né, aberturas, continuei então toda a terapia com a Letícia em si, até o momento que ela falou, beleza, né? Então vamos iniciar isso. Como você acha que isso pode funcionar? Eu falei, olha, acho que um primeiro local que eu acredito que tem uma energia assim surreal e é de uma natureza exuberante, enfim, é a Chapada dos Veadeiros. Então vamos começar por ali, né? Ela falou, interessante, né? Eu tenho já o retiro, então, que é o Desvendando Chakras, que é só para mulheres, que acontece aqui, é um retiro urbano, a gente pode tentar desenhar ele para levar. Gente, isso eu achei fantástico. Ai, Quando você me foi o contou. casamento perfeito. Porque você pegar
um terapeuta que tem um baita domínio de uma terapia, que já desenvolve um trabalho lindíssimo com aquilo, e trazer um ambiente, trazer um destino que só potencializa tudo aquilo, que é esses destinos de chapada que a gente tem, e N outros que tem essa conotação muito espiritual, eu falei, nossa, agora sim, é o casamento perfeito que você disse mesmo. Exatamente. E aí foi quando a gente começou a desenhar isso, né? Na época, junto com a minha sócia, que é a Luciana Marsola, que me ajudou também muito no meu processo. Ela é reikiana, incrível, entra o reiki também. Tem reiki. Que me tirou de várias situações também ali. E a gente começou a desenhar. E fomos pela primeira vez para Chapada, só para entender como seria lá, se seria Dá uma possível. mapeada, né? Isso, então foi a Luciana, fui eu e foi a Letícia. E lá a gente se apaixonou, não tem como não se apaixonar pela Chapada. Não. Eu não conhecia ainda nessa época, então visitamos as cachoeiras, mapeamos as pousadas que tinha no local, vimos as distâncias, de que maneira logisticamente daria para chegar até lá, então havia a Brasília, frequência ali é depois. diferente, né? Você pisa ali, você sente... Gente, quem não conhece Chapadas, olha, você pisa lá, você sente uma energia distinta. Você fala, tem alguma coisa rodando em outra rotação aqui. Você se sente mais aberto, mais relaxado, mais conectado. É diferente. Ali, principalmente a Chapada dos Veadeiros, né? Ela está imersa ali, uma placa de quartzo, né? Então, querendo ou não, aquilo já pulsa, já vibra por si só. Né? Então a gente trouxe o Desvendando Chakras para lá, então mapeamos tudo, então a gente fez o roteiro turístico também, obviamente as pessoas vão para lá, elas querem ir numa cachoeira, elas querem conhecer o Vale da Lua, que é maravilhoso, elas querem sentir tudo o que tem ali, né, que esse destino tem a oferecer, e também juntamos toda a parte, né, da Letícia, né, trazendo os conhecimentos, falando sobre Tantra, falando sobre Yoni Eggs, falando sobre o despertar, falando sobre autoconhecimento, ginecologia natural. Então, assim, é o nosso xodó, obviamente, nós já estamos na 6ª edição. Eu ia fazer essa pergunta. Que edição que tá agora? Estamos conectados. 6ª edição. Já estamos aí na 6ª edição, né? E é algo que... É um queridinho da empresa, né? Exatamente. Você participou já, você sabe o quanto hiper recomendo. Super. Fiquei muito feliz que você veio. Eu acho que nessa situação... Foi mais ou menos, não sei se eu vou. Eu tava naquele seu lugar lá atrás de será que eu vou, será que eu não vou? E fiquei felicíssima que eu me permiti participar. Já tô querendo ir no próximo. Não, com certeza. Já tô querendo ir no próximo. E aí foi que abriu as portas, né? Quando saiu o primeiro, né? Aquilo que estava só idealizado, você falou, não é que dá para colocar isso em prática mesmo? Isso, se manifestou. Então começou com esse nacional. E exato. Depois? E aí fomos criando e trazendo e co-criando, né? Aí a gente trouxe também o Peru. O primeiro internacional foi com o Peru, com o Maquiá. Né? Então nós chegamos no Peru com a proposta de fazer também o turismo, conhecer Machu Picchu, conhecer o Vale Sagrado, né? Até a Laguna Humantai, que é um deslumbre maravilhoso, mas fazendo todo esse roteiro juntamente a um guia xamânico, que é o Antarque, que ele é incrível também, um queridão, que trouxe uma sabedoria de ancestralidade, de presença, de amor, que só fez aquilo crescer. E potencializado a Alessandra e o Vitor também, que eles ali são puro amor. Então, nesse aí, você ainda casou facilitadores que já conhecia daqui com um facilitador, de uma certa maneira, local, nativo, com um lugar extremamente espiritualizado também, ou você ainda costurou mais coisas ainda nesse segundo projeto? Foi. Que lindo. Foi a potência máxima aí. E foi maravilhoso, foi um retiro, assim, também incrível, as pessoas até hoje, né, também... É que as pessoas vão num e depois começam a ir nos outros. Toda viagem tem já só de tirar a gente do nosso ambiente normal do dia a dia, já tem uma certa capacidade de nos transformar. Agora, juntando tudo isso, é quase impossível não gerar uma transformação. Com certeza, não tenha dúvida. E aí foram surgindo os outros, não é só, eu não levo apenas, né,
dentro do Brasil em si, para fora, mas a gente tem os retiros mais próximos a São Paulo, não acaba sendo urbano mesmo em si, dentro da cidade de São Paulo, mas nas proximidades. Então, temos em Ibiúna, né, que é um parceirão nosso lá, que é o Vilarejo também, que é um lugar incrível. Lindo. Então, a gente faz o Retiro Essência também lá, que a Letícia participa, entre outros terapeutas que foram chegando também, a Juliana Gomes, que a gente fez também para a Índia, né, com a turma dela, ela é de BH, ela trabalha com benzimento, resgatando o benzimento. Nossa, é maravilhoso. Tem uma frase que eu ouvi outro dia que eu achei muito legal, que é o futuro é ancestral. Dá a impressão mesmo que tem coisas na ancestralidade que a gente foi perdendo, que a gente foi deixando de fazer e que está se fazendo necessário dar alguns passos para trás e trazer para cá. Falar, não, peraí. Ali, isso aqui que a gente soltou, tem coisa pra caramba que tem que soltar. Mas aquilo que a gente soltou, a gente não deveria. Então, vamos resgatar aqui essa questão do benzimento, essa questão do Antarque, que tem toda essa conexão com a ancestralidade. Não, e a Ju foi engraçado que quando ela chegou, na verdade, eu fui num retiro, né, que era sobre música, que são minhas cantoras dentro de cantos de rezo, né, que eu amo elas, que é a Maria, a Nicole, e a minha professora de tambor, que é a Kali. Fui num retiro delas, que é o Musa Música, o primeiro, e eu conheci a Ju lá, e conheci todo o trabalho que ela fazia, a gente se conectou e já foi, né, buscando esses trabalhos dela. Já também comprei o livro dela sobre benzimento, enfim, por isso que eu estou dizendo que é muito incrível. E depois eu me conectei com as cantoras, né? Tanto com a Marie, com a Nicole, enfim, a gente fez o segundo Musa Música. Então aí foi uma produção também nossa e foi também algo bem legal, bem bonito, né? E aí vai, né? Que música é extremamente terapêutica, né? Não tem as taças, aí tem toda essa história com as taças. Ixi, gente do céu, vocês não estão entendendo que essa mulher, o que ela fuça, o que ela vai trazendo. Eu fico só no vácuo, assim, porque eu sei que sempre vai vir novidade, então eu nem busco, ela que traz, eu só fico por perto, esperando o que vai. O bom é que ela vem junto, e aí é legal. Ela fala vamos, eu falo vamos, depois eu descubro o que eu tô indo fazer. Mas é legal a Letícia fala das novidades. Enfim. E aí fomos pro Egito, né? Então o Egito também aí tá dentro Tailândia, recentemente conhecemos lá o Festival das Lanternas, os templos budistas também, rezamos, oramos, meditamos e nos transformamos, um grupo também incrível, né? Maravilhoso. E por aí vai, eu né? quero saber, maravilha, até aqui foi construindo a história, adorei relembrar tudo isso, tem alguns pontos que eu já sabia, mas é sempre muito bom ouvir de você. E o que vem daqui para frente, Tari? Então, é a nossa agenda, né? Essa agenda aí para 2025, nós já temos algumas viagens já confirmadas e, obviamente, algumas outras já em projeto para os próximos anos, né? Mas esse ano agora no Carnaval, a gente tem o Elas no Carnaval. Então, a Letícia vai ministrar aí um retiro tântrico para mulheres. Então, e que lindo trazer esse tema da sexualidade com tanto amor, numa data que tende a levar a sexualidade para outro lugar, né? Exato. A gente fez até um videozinho, depois vocês olham lá na rede, né? O pessoal assim, né? Tudo pulando, né? Dançando. Onde meus amigos vão pular o carnaval? E tá todo mundo lá. É sempre uma quebra do convencional, né? É sempre uma quebra do convencional. E aí eu coloco onde eu vou passar o carnaval. Aí eu tô lá naquele local maravilhoso, em conexão com o divino, né? É algo muito, muito lindo, né? E é isso, então temos aí o carnaval. Perfeito. Depois, é março, né? Março, de 1º a 3, de 1 a 3 de março. Legal. É curtinho, mas quem quiser estender também é possível fazer. Depois, em abril, 30 de abril, abril e maio, né, que pega o feriado, de 30 de abril a 4 de maio, a gente tem o Desvendando Shaktis, que é esse da Chapada dos Veadeiros aí, que já está na 6ª edição, então tem que correr, porque já, né, pouquinhas vagas. Depois faremos em junho, Peru novamente, só que é um Peru diferente. A gente vai para um outro lado do Peru, né? Ali que pega um pouco o lado do Lago Titicaca, a gente atravessa para Bolívia também. Um pouco que eu vi, lugares deslumbrantes, sim, assim, bem caiu o queixo. Diferente. Mas para quem não conhece Machu Picchu, a gente pode fazer uma extensão e colocar também.
Todos esses roteiros sempre com os terapeutas incluídos, né? Então, nesse caso é o Maquiar, então o casal, a Lei e o Vitor indo com a gente. Depois do segundo semestre, em agosto, a gente tem o Alter do Chão, isso é novidade. Perfeito. Que é um local aqui dentro do nosso país que todos deveriam conhecer também, porque é de uma beleza exuberante, né? Aquelas majestosas árvores, né? Samaúma de 20 pessoas para dar um abraço numa árvore daquela, né? Tem indígenas, uma cultura muito maravilhosa, o ritual do fogo, né? Conhecer os igarapés, é algo assim que é incrível, e tudo isso potencializado também as vivências espirituais. E depois, em outubro, a gente faz o Ushuaia, que é o fim do mundo, o Ushuaia e El Calafate. Então, vamos lá também entender um pouquinho mais o que é aquilo tudo. Não é só gelinhos e geleiras que tem lá. Vamos fazer o despertar da magia. Lindo. Então, conhecer também esse espetáculo da natureza. E tem mais projetos que ainda vão ser desenhados. Porque os terapeutas vão chegando e vão trazendo, né? Então, até convido você, terapeuta, que está ouvindo aí nosso podcast, né? Sim. Para que entre em contato com a gente, desenvolva seus projetos, tragam, né, as sugestões. Vem apresentar, né? A gente vê como que a gente consegue contribuir, o que dá para trazer de... unir forças aí, sem dúvida nenhuma. Aquela história, eu vejo que tem terapeutas 1000 por aí, excelentes, e que de repente não tem tanta destreza dessa parte operacional, dessa parte mais de logística, de empreender. É para isso que a gente quer mesmo ajudar esse pessoal, que eles sejam super... dominem muito a terapia deles, tenham uma paixão enorme pelo que eles estão fazendo em termos de transformação e de cura, que eu não tenho dúvida que fazem a beça, mas que é bem aquilo que aconteceu contigo, que você olhou e falou assim, isso aqui não pode ficar só aqui, isso aqui é muito precioso, isso precisa crescer, isso precisa ganhar mais pessoas, alcançar mais pessoas. É bem o clichê, juntar o útil ao agradável, né? Mas a gente está para isso mesmo, ajudar esses terapeutas. A gente vê tanto a necessidade que eles têm, sabe, de realmente poder trabalhar isso. E não é o papel deles. Imagina, fazer uma viagem internacional, mesmo dentro do Brasil, exige uma série de coisas. É documentação, é visto, é passaporte, é vacina. E vamos pensar no local, e a logística para chegar, e os locais. Precisa ter como suporte quem já conheça todo esse lado. Não à toa, 20 anos de turismo, para você conseguir. E não é só conhecer o turismo, que existem diversas agências maravilhosas, né? Tenho muitos amigos, né, dentro desse ramo em si, mas a gente acabou se aprofundando, né? Então a Neosenses, ela veio para entender tocou, isso se tornou sua verdade, né, meu amor? Vamos falar bem a real. Isso faz todo. Quem te conhece entende o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso reverbera em você. O quanto, na verdade, essa missão, ela te abraçou, né? Não foi você que foi atrás dela. Ela chegou para você e ficou muito claro o que você precisava dar de destino para tudo isso. E isso me move, né? Porque tá entre pessoas, eu amo estar em pessoas, eu sou muito alegre, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar essa energia. Nossa, isso me... É a sua verdade. É isso. Você entrosa todo mundo mesmo e parece aquela pessoa que vem atrás de você dando farol do tipo, vamos acelerar, vamos fazer a coisa acontecer, vamos expandir essa consciência, vamos abraçar essa transformação. Você vem tudo isso é muito amor, né? Pelo que a gente faz e pelas pessoas que vão chegando. Então não emociona. Não é só um novo sentir, mas é um novo maravilhoso jeito de sentir e de experienciar a vida, né? É isso, querida. Que delícia, que delícia esse episódio. Eu sabia que... Gratidão a minha de estar aqui. Tem alguma frase que você queira fechar? Alguma coisa que você queira concluir? Olha, eu trouxe uma frase aqui, na verdade, uma reflexão. Olha, eu não sabia dessa, né? Mas eu trouxe, na verdade, uma reflexão daquele... Agora, resgatando lá no comecinho, né? Quando eu falei do livro Deus e a Nossa Felicidade. E no finalzinho desse livro tem esse pequeno parágrafo aqui que isso sempre está comigo, né? Eu vou ler porque senão eu não consigo me emociono. Leia para a gente não perder nenhuma palavra. Então, Deus e a nossa felicidade. Deus quer nossa felicidade a tal ponto que, precisamente por isso, se fundiu com todo ser humano. Tal modo que o sofrimento que amenizamos, ou a felicidade que doamos, é ao próprio Deus que a proporcionamos. E isso é tão sério que não existe uma outra forma, nenhum outro meio de encontrar Deus.
Gratidão. Só tenho a agradecer por você ter me arrastado junto nesse projeto, por eu ter te conhecido e por a gente estar nesse barco. Estamos juntos. Tamo juntos. Com certeza. Obrigada, amor. Obrigada, Flor. Valeu, pessoal. Te amo. Valeu. Valeu. Até o próximo episódio. Até.